A Uberaba, Parque Fernando Costa, capital mundial do zebu, para saber como a manifestação, a paralisação dos caminhoneiros tem afetado o agronegócio na região do Triângulo Mineiro. Uberaba é um dos principais, talvez o principal produtor de grãos de Minas Gerais. Luiz Crozara está lá conosco. Bom dia, Crozara. Como o movimento tem afetado o setor aí na sua região? Olá, Zaidan, muito bom dia. Nós falamos daqui de Uberaba, como disse você, e eu hoje pela manhã já pude passar aqui em volta do quilômetro 176 e há uma paralisação já hoje quase que total aqui. A gente pensava que o ápice, o momento maior do movimento de paralisação de caminhoneiros seria ontem, não é? Mas hoje o movimento é ainda mais robusto aqui nas imediações, nesse entroncamento importante que abastece, que manda mercadorias dos mais diferentes e variados tipos, além de abastecimento da região aqui com os caminhões canavieiros, tem muitas usinas, vocês sabem por aqui, mas a rota de Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, é aqui. A gente está posicionado exatamente no olho do furacão a nível de distribuição. Olha aí as imagens, não é? Essa greve dos caminhoneiros é notícia nacional e é problema nacional porque já os postos de gasolina já experimentam também filas, porque há uma previsão de que possa vir a faltar. Ô, Romeu, eu estou com o Romeu Borges aqui, que é o presidente do Sindicato Rural de Uberaba, está meio do lado aqui, fica aqui perto para a gente poder falar um pouco. A pergunta que vem de Campo Grande, como é que o setor de produção rural está sentindo os efeitos desta greve? Bom dia, Romeu. Bom dia, Crozara. É claro que os efeitos da greve afetam toda a sociedade, mas nós, pelo menos na minha posição, eu apoio a greve, eu acho importante a manifestação, o Brasil precisa mudar e os caminhoneiros estão fazendo a sua parte, é preciso que a sociedade entenda e faça a parte dela também, porque da forma que está sendo feito o aumento de combustível periodicamente, com a alegação de aumento aí da taxa de cambial, questão do petróleo, eu acho que está equivocado e não é dessa forma que nós vamos melhorar o Brasil, não. Petróleo é um insumo agrícola, né? Já tem decisão do TJ de 2002 que o PIS e COFINS não poderia ser cobrado e está sendo cobrado. Então, uma canetada de ontem do Supremo Tribunal Federal também afetou os produtores rurais sem modulação do Fundo Rural. Então, nós temos um Supremo doente, um Congresso afetado por corrupção e um presidente da República que faz negociação dentro da garagem do Palácio. Então, isso tem que mudar no Brasil, isso é um absurdo. Romeu, o que a gente percebe é que nesse momento aqui no centro do Brasil há uma movimentação de chegada de insumos e da própria saída da colheita, né? Tem muito milho em pé ainda e tem milho de safrinha chegando, tem soja ainda no campo de produção, né? Tudo isso nesse momento atrapalha muito, né? Não, atrapalha muito, mas eu acho que isso é uma medida que está sendo tomada pelos caminhoneiros, que vai afetar todo mundo, mas todo mundo tem que colaborar, dar sua parcela de sacrifício, porque nós estamos fazendo sacrifício há mais de 20 anos nesse país, suportando a corrupção dos nossos governistas. Então está na hora de todo mundo se abraçar, enfrentar o prejuízo, cada entidade no seu setor, enfrentar o prejuízo e apoiar. E um apelo que eu faço, se o governo tomar alguma decisão arbitrária junto aos caminhoneiros, a reivindicação que eu faço é que os produtores rurais abram as suas fazendas nas barras da rodovia e coloquem os caminhões para dentro e dê suporte a esse pessoal que tanto luta, transportando toda a mercadoria brasileira, levando comida e alimento para todos. As lideranças rurais, presidentes de sindicatos, viu, Zaidan, aqui da região, estão mobilizadas no sentido de dar suporte também a esse movimento. Agora, notícias vindas de Brasília dão conta de que ontem, até tarde da noite, pessoal do governo federal, mais Petrobras, o pessoal teve reunido e já tem uma decisão de congelar o preço e baixar em 10% dos próximos 15 dias. Proposta é que os caminhoneiros, através da sua confederação e sindicatos envolvidos, não querem nem ouvir, porque acham que é um paliativo que não funciona. Na verdade, crescem os rumores de que Pedro Parente deve deixar a presidência da Petrobras. Ele é um gestor conhecido pelo seu rigor como gestor e ele olha a questão do lucro da Petrobras para cobrir rombos
passados aí, ele olha isso fielmente e repassa todos os aumentos de petróleo, de subida do dólar e tal. Ele é muito rigoroso nisso, ele quer saber da gestão da Petrobras, tanto que a Petrobras deu lucro no primeiro trimestre, chegando a distribuir dividendos entre os acionistas, não é? Então já crescem rumores de que talvez na presidência da Petrobras não deva ter tanta rigidez assim, porque senão paga a sociedade como um todo, isso é o entendimento do movimento dos caminhoneiros, paga a sociedade como um todo por essas altas quase que diárias, né? Cruzara. O produtor rural, Zaidan, acompanhando tudo isso, né, Romeu? Ô, Cruzara. A gente vê aí o pessoal do leite que tem um sacrifício tremendo, mas o sacrifício maior foi a canetada do Supremo, tomando a decisão de cobrar retroativamente o fundo rural durante 5 anos dos produtores rurais. Então, é preciso que o produtor fique atento a isso, porque às vezes ele está pensando no prejuízo diário do leite, que ele está tomando aí 1 semana, 10 dias, mas uma canetada do Supremo jogou um prejuízo, um passivo no produtor de bilhões. Então, é importante o sacrifício e é preciso que o Brasil tenha patriotismo e se una nesse momento. Romeu, eu vou devolver a Campo Grande exatamente para ver se o pessoal do Bom Dia Produtor quer fazer a você alguma pergunta. Eu traduzo aqui, naturalmente, que você está sem a monitoração de áudio. Então, Zaidan, por favor. Tá certo. Primeiro, agradecer ao Romeu Borges, presidente do Sindicato Rural de Uberaba, e ele comentou uma decisão ontem do Supremo, uma decisão numa votação muito aguardada pelo setor de produção, que tem a ver com a dívida retroativa do Fundo Rural. Todo mundo sabe, em 2010, 2011, ela foi considerada inconstitucional e todo mundo, a maioria, deixou de pagar. E depois, no ano passado, o Supremo voltou atrás, considerou constitucional a cobrança dessa contribuição e ficou um passivo, ficou um retroativo que muita gente diz que se tiver que pagar, mesmo de maneira parcelada, como é a proposta do Refis, muita gente vai quebrar, vai inviabilizar a sua atividade. E ontem o Supremo decidiu que é constitucional essa cobrança retroativa. Eu queria saber do Romeu Borges, presidente do Sindicato Rural, liderança aí no Triângulo Mineiro, que orientação ele vai dar para o produtor agora, porque tem um prazo até dia 31 para adesão ao Refis. Que orientação ele dá para o produtor? Orientação, Romeu. Olha, Zaidan, eu como presidente sindical, né, eu acho que a decisão é individual de cada um. Eu não vou aderir a refis nenhum e vou a vias de fato jurídica, porque uma decisão do novo lei do Fundo Rural que isentou os produtores rurais de cobrança de produtor para produtor, foi derrubado o veto presidencial e ele concordou, né? Então, como é que daqui para frente é isenta a cobrança de produtor para produtor e querem cobrar um passivo daqui para trás? Eu acho que quem tem liminar, que usou da liminar nesses últimos 5 anos, eu acho que deve repensar isso, talvez discutir isso na justiça. Mas a questão de produtor para produtor, eu não vou aderir e eu acho que o produtor não deve aderir. E nós temos aí um ano eleitoral com presidente, governador, deputado federal e estadual. É preciso negociar isso na mesa dos nossos candidatos, porque o país não pode ficar nesse caos e jogar uma conta da incompetência do Supremo Tribunal Federal com decisões de 11-0 em 2010 e 2011, agora decidir em 2017 e ontem trazer que não tem modulação. Quer dizer, se fosse uma modulação que a partir dos efeitos, a partir da data da decisão, os efeitos são modulados para frente, tudo bem, mas do jeito que ficou, nós estamos falando aí de 5 anos retroativamente. E a pecuária bovina, que eu acho que está se mobilizando muito pouco, é a mais afetada. Mais de 80% do passivo do Fundo Rural, de produtor para produtor, está na pecuária bovina. E eu acho que eles têm que tomar um cuidado muito sério, porque vai inviabilizar a atividade de muitos produtores rurais. Muito obrigado, Romeu Borges. Levantou cedo, já está aqui no pé do eito, né? E assim o pessoal aqui do Canal do Boi também ligado, acompanhando todo esse movimento nacional, que é de importância muito grande. Obrigado a você, Romeu.
Obrigado a todo o SBA, acho que é importante, estamos saindo daqui e vamos lá para a rodovia dar apoio aos caminhoneiros, que eles tanto necessitam do apoio da sociedade brasileira. Tá certo, obrigado, Romeu. E o Romeu já disse aí, né, Zaidan, se for preciso, abre as porteiras das fazendas e os caminhoneiros vão ficar parados, estacionados lá dentro. O apoio é total do meio de produção rural. Eu estou aqui com esse caderno na mão, ô Zaidan, porque se tiver a oportunidade, gostaria de voltar daqui, porque temos aqui também já o presidente dos trabalhadores dos transportes viários, não é? Que é o Lutero Antônio, não é? Eu, então, devolvo a você. Estou pautado e pronto aqui para entrar novamente, se você assim quiser e achar importante e permitir, ok? Muito importante. Vamos voltar com você já já aí, Crozara, direto do Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais.